Salve, pessoal! Espero que esteja todo mundo em paz. Nossa conversa hoje é com o professor Dr. José Vicente, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. O professor José Vicente é uma das figuras centrais na luta, na história de luta, não só pela inclusão da população negra no país, mas para que ela possa ter realmente um protagonismo real na sociedade. Professor, muitíssimo obrigado pela sua disposição, por a gente estar aqui conversando hoje, né? Nossa conversa, na verdade, já estava marcada e a própria vida acabou trazendo, é impossível de não citar isso agora, né? Sexta-feira teve essa situação aí com o Beto Freitas lá em Porto Alegre, né? E eu sinto assim, a nossa conversa já estando marcada, o quanto a vida traz uma situação, um evento triste desse, é como quase uma comprovação do quanto essa conversa é necessária, do quanto esse tema é urgente da gente tratar, né, aqui no país. E começando a nossa conversa, professor, tem um artigo que o senhor escreveu, que eu gosto muito do título que o senhor deu esse artigo, e depois do seu artigo você fala assim, um silêncio nada inocente, né? Esse silêncio nada inocente que ainda perdura na nossa sociedade, e nesse artigo o senhor enfatiza aquela máxima, né, de que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco dessa necessidade mesmo da participação, de uma participação efetiva de cada um de nós, independentemente da cor da pele. Lauro, eu que tenho muita satisfação de poder participar dessa conversa, eu que me sinto muito lisonjeado, né, de poder conversar com você e com o seu time aí que vai nos acompanhar. E eu fico agradecido por poder ter mais esse espaço de vocalização desse tema, que é, como você bem disse, um tema extremamente sensível, de muita complexidade e desafiador, né? Então, por conta disso, ele nem tem solução simples e nem pode, nem deverá ser o trabalho de um só, né? Ele vai ter que ser feito a muitas mãos. Mas talvez, né, para dentro dessa questão que você está dizendo, você citando a frase do silêncio não tão inocente, né? E é justamente, talvez essa seja uma das dimensões mais sensíveis desse tema, porque quando eu digo silêncio não tão inocente, eu quero me referir àqueles que sabem de tudo, né? Tinha uma época aí que nós ouvimos o governante dizia, eu não sabia. Né? E hoje, todos nós sabemos de tudo para dentro desse tema. Né? Nós temos todo um conjunto de informações disponibilizadas, nós temos um histórico inventariado extraordinário para dentro dessa questão, temos as melhores pesquisas, tanto governamentais, principalmente do IBGE, do IPEA, né? E as pesquisas privadas e também da ONU, do Banco Mundial, enfim, todo o ambiente de produção de conhecimento e toda a ciência, matemática, a ciência dos dados, as ciências sociais, apontam, constatam, né, e apresentam uma realidade. E é uma realidade em que, do ponto de vista dessa perspectiva, o nosso país é um país cindido, né, de separados e desiguais por conta da raça e por conta da cor da pele. Então, qualquer um que, diante desse conjunto de informações, dizer ou que eu não sabia, ou que no Brasil não existe racismo, então ele é uma pessoa que tem um pensamento e uma atitude preordenada no sentido ou de ser conivente ou no sentido de ser omisso, quando não o agente direto, né, dos malefícios, dos danos, das hostilidades, da violência e da brutalidade que esse estado de coisa coloca para os negros, mais intensamente, mais diretamente, mas para os brancos, da mesma maneira de intensidade, e não tão diretamente, e para todo o país, como um repositório de um espaço que devesse ser democrático para fazer a mediação e promover o tratamento igualitário para todos. Se isso não acontece, esse Estado está desformado, e se esse Estado nega esse estado de coisas que está evidenciado por todos os fundamentos e todos os pressupostos e tecnologias disponíveis para desvelar a realidade,
Então, esse Estado, além de omisso, além de conivente, além de condescendente, ele também não tem nenhuma inocência. Ele deve estar querendo cumprir algum objetivo com isso. Sim. E até o que o senhor está falando, né? A gente vê a situação, porque esse posicionamento efetivo de cada um de nós como cidadão, né? Mais urgente ainda diante desse quadro onde o Estado brasileiro, né? Ele não só não é antirracista, como ele passa a ser antirracional, vamos dizer assim, né? Que nega a razão, nega o que a realidade apresenta, né? Ele nega a natureza e a realidade das coisas, entendeu? Sim. Nega, não tenta negar ou constrói um discurso dessa natureza, menos para negar, mas mais para embaralhar a visão e colocar dúvida onde não deveria haver dúvida. Sim. Professor, o senhor falou bastante da ciência, né? A gente tem toda essa comprovação científica nesses dados, né? De representatividade e tudo. Agora tem uma coisa que assim, é inacreditável, a gente tem que falar sobre isso ainda, né? Que a princípio seria algo que a gente imagina que seria óbvio, mas é sempre bom lembrar, né? Entre brancos e negros, né? Existem diferenças biológicas reais, né? E palpáveis, como, sei lá, o tipo de cabelo, a própria cor da pele, mas não existe nenhuma prova, nenhuma comprovação científica, nada que mostre que essas diferenças biológicas, algumas delas, se reflitam em termos de moral, de caráter, né, de capacidade intelectual. Nesse sentido, o que explica, né, a manutenção, como é que você enxerga isso? O que é que ainda explica a manutenção desse racismo estrutural, né, que faz com que alguns cidadãos, simplesmente pelo tom da pele, sejam considerados, né, passem a ter um valor menor do que outros? Verdade, isso daí se constitui como uma ferramenta e uma estratégia de apropriação e captura do poder do Estado por determinados grupos de interesse e que para não só capturar, mas como para manter, permanecer e proteger o monopólio desses bens e desinteresse, ele primeiro precisa combater todos os inimigos que colocam isso daí em xeque. E depois ele precisa demonizar o outro, para dizer que o outro não faz jus tanto quanto ele, tendo conta que ele tem merecimentos, méritos e qualidades extraordinárias que ninguém mais tem, e por conta disso as coisas precisam ser assim, devem ser assim e precisam permanecer assim. Então, nesse sentido, o racismo, especialmente o racismo estrutural, ele acaba se constituindo uma arma política de grupos de interesse, não é? Seja para construir toda uma estrutura de demonização, de desqualificação, de agressão, hostilização e mesmo eliminação, né? Física ou mental, psicológica e social, e com isso ele mantém todos os recursos do Estado e todos os benefícios, todos os privilégios, todas as oportunidades e o uso e o gozo desses benefícios para ele e para aqueles que estão dentro do seu grupo de interesse. Fundamentalmente, é isso, sempre foi isso e nunca deixará de ser isso. Então, com o Estado democrático republicano que se desenhou no papel, ele acabou sendo capturado por um grupo de interesse e agora o mantém refém, não é? E afastado da capacidade de estender os seus braços para, de forma democrática, permitir a participação, a interação e também o atendimento a todos, e principalmente a maioria do povo brasileiro. Professor, há décadas, né, o trabalho do senhor é voltado, né, para a inclusão, né, o protagonismo da população negra, né, em termos dessa representatividade real, né, por exemplo, em cargos de comando, né, como juristas, empresários, médicos, e não só uma representatividade, vamos dizer, em termos numéricos na população, né, da maioria da população, ou quando a gente está falando dos indicadores de violência, analfabetismo, desculpa, de pobreza, aí a representatividade da população negra sempre aparece, né? E, além disso, uma questão, mesmo quando o negro ainda consegue um mínimo de representatividade, ele acaba passando por situações inimagináveis, né, para quem não passa, quem não é vítima do racismo. Eu tenho um amigo, por exemplo, médico, cardiologista, uma vez um paciente se recusou a ser atendido por ele na hora que ele viu na hora da consulta que o médico era negro, né? Queria saber assim, qual foi a pior situação desse tipo,
pela qual o senhor já passou. Nem vou te perguntar se já passou por uma situação dessa, porque eu tenho certeza que já passou, né? Mas qual foi a pior, a mais marcante que o senhor sentiu? E quais seriam as principais ações que a gente pode ter, tanto individualmente como coletivamente, talvez, para acabar com esse apartheid aí, igual você falou, invisível, né, que a gente ainda vive? Na verdade, eu não consigo nem enumerar e nem destacar, né, qual foi a pior ou a mais ou menos dolorida. Todas elas são ruins, todas elas são constrangedoras, todas elas doem mais ou menos, né? Então, quanto a isso, eu não saberia enumerar. O que eu posso dizer é que não foram poucas, Uhum. primeira coisa. A segunda delas, talvez é essa compreensão que valesse a pena se deter uma reflexão, né? Porque quando você coloca essa hipótese aí do médico e do paciente, hipoteticamente, né? Então, o grau de impacto, de mutação e de destruição da capacidade não só do juízo crítico, mas do grau de compreensibilidade, não é, da limite de todas as coisas, ele atinge negros e produz danos e prejuízos, mas atinge o branco e produz danos e prejuízos. Então veja essa situação que você está colocando. Hipoteticamente, se ele tivesse uma situação crítica e que pudesse morrer se não fosse atendido, talvez ele escolheria morrer, né, do ter que submeter a um juízo, né, constituído e que está impregnado nele pelas forças ambientais ou pela sua trajetória mesmo genética, né? Alguns já nascem com intolerância à lactose e pode também ter tolerância a mais diversas formas. Mas, enfim, então, a intervenção desse aspecto psicótico ou para esse aspecto ambiental produz um dano tão intenso e tão destrutivo no indivíduo a ponto de, numa situação limite dessa, ele automaticamente ser levado a fazer um juízo de valor e tomar uma decisão em cima de uma força que ele não conhece, mas que ele não possui controle. Né? Dentro da racionalidade não tem sentido. Se eu preciso de um tratamento médico, que seja um robô, né? Como tem robôs em tantos hospitais que fazem o tratamento médico. Mas se eu disser, olha, eu prefiro não fazer com ninguém ou não fazer com esse médico do que submeter a perspectiva de me relacionar ou ser tocado por um homem negro, então isso demonstra o grau de transtorno, de racionalidade, de ataques de destruições psíquicas que o racismo estrutural, grupal, pessoal acaba produzindo no negro, que vai sofrer, sim, esse impacto do desmerecimento, do irreconhecimento, mas que vai atacar mais ainda e manter aturdido e dentro dessa dimensão e perspectiva o branco. Ou seja, o que eu estou tentando dizer, ninguém ganha com a discriminação racial, ninguém ganha com o racismo, seja pessoal, individual, institucional, grupal, racismo estrutural. Todos perdem, porque o racismo é uma coisa que flana, né, aqui em cima, superior aos indivíduos, e que ele, né, jogando as suas luzes para dentro e para cima desse grupamento social, ele atinge todos, né, de forma distinta. Um como vítima, outro com algoz, mas o algoz também, a condição de algoz é uma condição que produz dano e sofrimento. Né? Porque numa sã consciência, se em algum momento ele tiver a capacidade de recuperar a consciência crítica, seguramente ele vai ter um processo de culpa muito intenso. Poxa, eu agi errado naquela situação porque eu julguei uma pessoa pela cor. Né? Ou, talvez, na hipótese desse ser o único médico especialista na questão que ele precisar ser atendido, e se o médico, ainda que a força, né, desse lá uma injeção nele, fizesse a intervenção e salvasse a vida dele, talvez em algum momento ele diria, puxa vida, eu fui, né, tão inadequado nessa condução que ao final, se não fosse o homem, salvou minha vida, etc. E tal. Enfim, então eu só quero, e eu estou enfatizando isso, Laura, por uma questão que você antecipou, né? Você está dizendo desse problema da letargia social para dentro dessa questão. Não é?
E a gente pode colocar também dentro dessa perspectiva, se não o silêncio do inocente, mas o silêncio daqueles que precisariam se manifestar. Né? Sim. Então, se não é um silêncio culpado, é um silêncio, pelo menos, inconsequente, porque parte do pressuposto de que o problema do racismo é um problema do negro, o problema da discriminação racial é o problema do negro, o problema de combater e construir soluções contra o racismo é uma responsabilidade do negro, né? Quando, na verdade, essa responsabilidade e essa necessidade e essa obrigatoriedade é uma obrigatória que está colocada para a sociedade, para o negro, que mais diretamente é a vítima, mas para o branco, que é o algoz, e que obrigatoriamente e necessariamente ele também sofre o impacto de ser o algoz da questão. Sim. Em algum momento ele tem que prestar conta para a consciência, para o filho, para a mãe, para o avô, na igreja, para o padre. Não é possível que em algum momento essa dimensão, essa perspectiva não coloque ele num processo de resignação, de culpa, de tristeza, de arrependimento, coisa que o vale. Né? Ou tendo que recordar que ele agiu dessa maneira, que tipo de sofrimento é impingido por essa pessoa? Também não sei, precisamos debruçar sobre isso. Mas o que eu quero dizer, em síntese, então, que por conta disso, jamais, em nenhum momento, pode e deve ser responsabilidade do negro resolver esse problema. Sim. Principalmente quando negros e brancos construíram um Estado justamente para mediar e para produzir as ações através de políticas públicas para resolver esses problemas, ou para diminuir o prejuízo desse problema sobre o negro, sobre o branco e sobre toda a sociedade. Né? E quando o Estado não faz isso, nega isso, se omite perante a isso, não é? E não tem qualquer interesse em conduzir as soluções possíveis, então o Estado, além de não cumprir sua função, além de estar sendo omisso, além de estar sendo conivente, é um Estado que está desvirtuado. Sim. No caso dessas ações, professor, no caso até a gente tem uma mais recente que é curioso, né? Você vê quando uma empresa, né, Magazine Luiza, né, ela rompe esse silêncio, que vamos dizer do meio corporativo, e cria um programa, né, voltado para trainees negros, para cargos de liderança, né? Teve essa reação surreal, né, da Defensoria Pública acusando o Magazine Luiza de racismo, né? Você vê como está complexa essa situação, né? Ações afirmativas são qualificadas como racistas, né? Como é que o senhor entende isso aí? Como é que o senhor vê esse quadro? Essa é a reação possível diante da ameaça, não é? Quando você está diante do inimigo ou de um potencial inimigo, a sua reação é justamente essa, não é? Ou você entra em processo de alerta e de medo, e a partir daí ou você corre, ou você pega qualquer coisa que esteja à sua frente e taca, né, num cachorro que esteja querendo te morder, que esteja querendo te pegar, não é? Ou se você não tendo meios de fazer isso, ou pelo menos a ferramenta argumentativa, no nosso caso da relação social de indivíduos, então você vai usar o discurso, que é a ferramenta mais potente, né? A ferramenta que seria um pedaço de pau para espantar o cachorro que te ameaça, se transforma aqui na relação social como o discurso. Né? Então você pega o cacete do discurso, né, e você joga na direção daquele que te ameaça. Por quê? Porque enquanto estava se fazendo a disponibilização desses espaços para estagiários negros, estava tudo certo. Porque o estagiário não competia com ninguém, né? Ele fica lá fazendo um ano, sei lá quanto tempo de estágio, e depois, se ele for extraordinário, ele fica efetivado. Se ele não for extraordinário, ele é desligado, não segue qualquer encaminhamento para dentro da empresa. E se ele, mesmo sendo bom demais e tiver que começar, ele tem que começar lá embaixo, como analista. Você entendeu? Logo, ele não incomoda ninguém. Mas agora você está mudando a figura. Você está dizendo, ó, eu vou preparar um grupo de trainees para assumir a liderança dentro desse espaço de privilégio e de cargos de desprestígio que está imemorialmente disponibilizado para determinado grupo de interesse, que é os não negros, lógico. Entendeu? Aí o cara fala, não, mas no meu queijo, ou no meu queijo também, aí, peraí, que vamos discutir essa relação e mais do que isso. Eu vou precisar
diante dessa ameaça, desqualificar que isso é importante, que isso seja necessário, que isso seja correto, que isso esteja justo. Ou seja, é olhar para o meu umbigo e salvar o meu, salve-se quem puder. Então, menos do que, até porque, como você bem viu, acompanhou e nós também presenciamos, seria mesmo possível que 12 vagas de estágio de trainee para negros, nesse ano 2020, coloquem em xeque o interesse ou o espaço de quem quer que seja? É óbvio que não. Né? Então, é mais pela simbologia do perigo que representa a hipótese de daí se reproduzir em outras empresas, se tornar alguma coisa recorrente, né? Então, pelo sim, pelo não, o pessoal já põe a boca no trombone e, no limite, já tenta desconstituir nos seus fundamentos, né? E uma argumentação que possa encontrar eco, né? Ou entre os seus ou no mundo exterior. É mais ou menos como é esse caso aí do João, né? Que aí conseguiram trazer para a mesa de debate que ele tinha passagem policial, que ele já tinha tido agressão doméstica, que ele tinha tido uma posse de arma, não sei das quantas, que ele bebia, enfim. Então, é aquela tentativa de transformar a vítima em vítima duas vezes. Né? Sim. Porque se ele era desempregado, se ele bateu na mulher, então pode ser assassinado brutalmente, cruelmente, porque está mais ou menos, até porque quem ele é, um negro que praticou todas essas ações indevidas, ilegais e que choca a opinião pública, então estaria justificada até a hipótese dele ser morto. Ou, olha, ele deu um soco no segurança. Sim. Você compreendeu? Então, por conta disso, sendo quem é, logo está justificada aquela reação brutal que o matou. Sim. Então, é mais ou menos nessa direção que caminham essas análises, essas avaliações. Sim, é isso que você está falando, essa questão simbólica, né? Que é muitas horas essa violência simbólica, né? Eu me lembro, o Paulo Freire tem uma frase famosa dele, né? Quando ele diz: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Em relação a isso, acho que o exemplo mais atual e gritante que a gente tem é o atual presidente, né, da Fundação Palmares, que por simplesmente, né, um alinhamento a essa extrema-direita fascista, né, um alinhamento ideológico, né, tem praticado essa espécie de assassinato simbólico, né, de figuras fundamentais da história brasileira, né, tirando lá do site. Nem da história brasileira, a dele e a da família dele. Né? O pai dele, acho que você conhece o pai dele? Não, eu não sei se eu dele, li uma vez uma entrevista do senhor falando... Camargo, depois dá uma batida no Google aí. É um dos mais brilhantes escritores negros, um dos mais importantes ativistas negros dos tempos recentes. E você vai conhecer e ver que o Sérgio Camargo participou de todo esse processo formativo, foi para os debates, foi para os embates, participou das discussões, das rebeliões contra esse tipo de coisa. E até ali na esquina anterior, estava tudo certo, tudo resolvido para ele. De repente, que ele, então, hipnotizado pela hipótese do poder e talvez satisfeito e regozijado pela poder de vocalizar o que ele nunca pôde, ou que ele sempre acreditou, seja lá o que seja. E então ele entendeu que poderia cumprir um papel importante para ele, quando na verdade ele está cumprindo um papel importante para o sistema que ele está integrado. E ele não consegue perceber que ele é só um ventríloco, né? Que ele é só o vocalizador e mais, tanto quanto o vocalizador de uma ideia, de uma ideologia, é aquele designado para fazer o trabalho sujo, né? Vai lá, você agride, hostiliza, porque eu não posso, não me interessa fazer esse trabalhinho sujo. E ele se propôs, se dispôs e está alegre e saltitante, né? Se sentindo que, de fato, ele então, tudo aquilo que ele imagina ser, ou seja, que ele é mais do que um subordinado de quinta categoria do governo Jair Bolsonaro. Ele acha que não, ele acha que ele é um amigo do Bolsonaro, que ele é um dos grandes atores do manuseio dessa operação ideológica de fins inconfessáveis e que, de fato, ele tem
não só o apoio, o suporte, como também tem o reconhecimento dos grupos do Bolsonaro. Entendeu? Esse é um dos nossos. Né? E a gente sabe que nem o general, os generais que antecederam no governo teve, nem o Moro teve, nem o ministro da Saúde, por exemplo, teve. Ou seja, quando chegou o limite, passa a terça. Né? E ele está achando que não, que ele, de fato, faz parte das entranhas daquele poder do grupo ideológico, por conta disso ele está ali não defendendo e fazendo um papel, né? Que ele é parte integrante de uma operação muito importante. E com isso, ele assassina, né, as biografias dele, da familiar dele, do entorno dele, dos amigos dele, e mesmo a dele, por conta de aderir, né, uma atitude, uma postura política, pelo menos discutível. Sim. E é curioso, professor, porque assim, a gente vê, quando ele está, né, fazendo esse assassinato das biografias, figuras, né, Gilberto Gil, Martim da Vila, Milton Nascimento, Benedita da Silva, o senhor sente que tem uma questão individual, né, dele como pessoa, ficou preso por essa hipnose que você falou aí do poder, ou tem mesmo uma postura que a gente vê esse governo atual e de extrema-direita? É um grupo transitório, né, fadado ao esquecimento, né, se Deus quiser, daqui a pouco isso passa, mas que está tentando se sobrepor a um legado sociocultural, né, da cultura negra, que é historicamente reconhecido aqui no país, que não dá para se apagar. Né? Como é que o senhor vê isso? Esse transitório que quer se sobrepor ao perêneo, que já é instalado na nossa cultura mesmo, né? Você já respondeu com a máxima do Paulo Freire, né? Ele não sofreu, ele continua aprisionado, né, mentalmente, ele continua aprisionado conceitualmente, ele continua não só aprisionado, mas atormentado, né, pessoalmente, porque ele tem essa dificuldade de se apresentar como alguém com convicção de ideias, e ele precisou fazer uma adequação, fazer um puxadinho no seu pensamento e atitude ideológica para fazer dois movimentos que parece que ele gosta muito. Primeiro é que ter voz, né? Poder saber que o que Sérgio Camargo fala conta, né? Ou pelo menos ressona, repercute. E segundo, que ele vai ter então a oportunidade de, com uma caneta na mão, né, fazer uma vingança muito pessoal, né, daqueles que, por qualquer motivo na trajetória ou mesmo na atualidade, aos olhos dele se presta, né, a ser escrutinizado por ele, né? Esse é bom, esse é ruim, esse é mau, esse é feio, esse é bonito. E eu, como tenho a capacidade da vida e da morte das biografias, né, eu vou fazer uma escolha pessoal. E nessa escolha pessoal, vou colocar, no mais das vezes, ou a ideologia que eu preciso cumprir, porque ele também não está livre, ele não está autônomo, só está lá para fazer aquilo. Qualquer coisa fora daquilo, ele é cancelado no outro dia na rede social. Então, ele virou agora prisioneiro desse figurino que ele criou, né? Ou seja, o assassinador de biografias. Se ele não fizer isso, ele será assassinado. Sim. E, professor, né, até uma das biografias aí, né, que está sendo assassinada é Gilberto Gil, né? O Gil tem uma música, Zumbi, né, feita em homenagem ao líder de Palmares. Tem um verso lá que ele afirma e reafirma, né, diversas vezes. Ele fala: a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Eu gosto muito desse verso, que para mim ele retrata assim, essa qualidade afirmativa mesmo do povo negro, né? Que independentemente de você estar no momento de luta pelos direitos, no momento de alegria, o negro ele tem sempre que ter essa postura guerreira, né? Seja como for, é uma postura afirmativa diante da vida, seja onde ele estiver. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa qualidade do negro, como essa postura, essa qualidade afirmativa na vida, e o quanto cada um de nós, dependente da cor da pele, tem para aprender com essa felicidade guerreira do negro, né? Igual o senhor está falando agora com um sorriso no rosto, essa felicidade guerreira do negro, o que tem para nos ensinar? Eu acho que ele tem para nos ensinar quanto nós somos limitados, como nós temos nos postado incorretamente diante de nós mesmos, como nós somos muito egoístas e principalmente como nós somos
extremamente mal agradecidos, né? Porque o pouco que a gente sabe de liberdade, o pouco que a gente sabe de igualdade, de fraternidade, o pouco que a gente sabe de solidariedade humana, nós aprendemos com os negros, né? Porque o primeiro processo alternativo de construção de um território livre foi a luta dos negros, daqueles que antecederam Zumbi dos Palmares, depois com Zumbi, à medida que em cada território quilombola se transformou num território alternativo e que esses valores da liberdade, da igualdade, da dignidade do indivíduo, da fraternidade, da camaradagem, do colaboracionismo, do trabalho e construção coletiva, tudo isso não foi feito pelo absolutismo, né? Não foi o Estado absolutista que disponibilizou isso para os brasileiros. Quem, primeiramente, colocou isso de pé e manteve isso até os dias atuais, né? Ainda hoje são quase 5 mil quilombos, né? Quem o fez foram os negros, porque era lá nos quilombos que os negros, os brancos, os índios, né, os mouros, né, os muçulmanos que também chegavam ao Brasil, quando eles queriam fugir da opressão, quando eles queriam fugir da subjugação, quando eles queriam um território, um espaço em que a sua autonomia de indivíduo fosse assegurada, protegida e respeitada, ele encontrava lá nos quilombos. Então, a primeira luta pela liberdade foi a luta feita pelos negros e que, nessa luta do dia a dia, ainda achava um tempinho para bater seu tambor, para dançar seu jongo, né, para fazer as suas atividades espirituais, para agradecer, interagir com o seu sagrado e coisas que tais, né? E depois, quando essa trajetória da escravização finalizou e que, com a implementação da República, se estruturou um novo, não só pacto, mas um novo tempo, e que aí sim competiria aos não negros, especialmente aos brancos, até por questão de, se não gratidão, pelo menos de consideração, ou se não de consideração, pelo menos para que a exploração e o vilipêndio não fosse tão desumano, eles deveriam minimamente, né, ter disponibilizado para os negros os acessos necessários para que eles não morressem nem para dentro e nem para fora, né? Nem morresse física e materialmente e nem morresse internamente na medida em que a sua música, a sua religião, a sua dança, a sua expressão, a sua estética, né, a sua criação foi tudo dizimado, destruído, né? Imagine vocês, e você sabe disso, né, o próprio Estado republicano determinando que os capoeiristas devessem ser presos, né, e responder a processo, ou que aqueles homens, mulheres e crianças negras que saíram da porteira das fazendas e foram colocados na sarjeta, dormir na sarjeta e nos bancos da sarjeta, né, a nossa sociedade republicana e democrática que se instituiu, né, foi a mesma que determinou que aquilo era vadiagem e, por conta disso, todo mundo para o Chilindró. Né? Ou, né, uma república que se instaurava em que, depois de 400 anos de exploração total do corpo do homem e da mulher negra, que fechasse as porteiras sem dar um chilim para cada um deles recomeçar suas vidas. Um naco de terra, não é? O acesso à religião para minimamente espesar suas culpas e fazer seu encontro consagrado, impedidos de escolher, né, os representantes daquela república, eles não tinham direito a voto, impedidos de ter acesso ao conhecimento, porque nem escolas não tinham, as que tinham não aceitavam negro, né? Então foi essa república dos brasileiros depois da abolição, e foi com esse aceno de camaradagem que o Brasil recepcionou esse tema, esse público, esses indivíduos,
né? E depois que ele fez essa recepção com essas coisas, ele manteve e ampliou e retroalimentou a todo dia os mesmos motivos que permitisse olhar para aquele indivíduo como um inferior, né? Porque ele só deixou de ser escravo, mas ele não passou a ser cidadão. E o olhar que continuou permeando nunca foi olhar de cidadão, foi olhar da escravidão, de modo que eram e continuam sendo, como hoje, semi-cidadãos, né? Sem os direitos de cidadania. E isso se constituiu, então, através de uma justificativa e através de uma estratégia que é o que nós estamos dizendo, o racismo estrutural. Olha, os negros não podem participar porque são desqualificados, são inferiores, são boçais, são incapacitados, não têm inteligência, são feios, são ameaçadores, expressam perigos, são violentadores sexuais, e as mulheres negras são lascivas, enfim, tudo que pôde ser demonizado, né, para manter esse pessoal bem longe e não garantir a eles os mesmos direitos democráticos. E tudo o que foi possível para reforçar isso para dentro desse ambiente, então, dos livres brancos, o Estado e a estrutura fez, né? Então, o negro, né, como no passado o sagrado dizia, olha, não se apiede desse negro escravo, porque ele nem gente né? Ele não tem alma, né? É um ser andante sem alma, de modo que ele não merece sequer o seu reconhecimento de um filho de Deus, não é? Ou quando o nosso direito dizia, olha, não tenha a piedação ou misericórdia com o negro, porque ele não é um ser humano, ele é uma coisa, né, que pode ser comercializada livremente em praça pública ou em praça privada e mais. Se você precisar de dinheiro para isso, eu, Estado, te financio, eu te empresto dinheiro para você fazer isso. E se essa coisa, em algum momento, erguer a mão, pensar em se rebelar ou fugir, você fala comigo que eu vou lá e garanto essa qualidade nos tribunais e mando o capitão do mato buscar e te devolver da melhor forma de integridade. E, por conta disso, eu ainda te autorizo que você faça uma punição privada sobre esse corpo. Pode chicotear em praça pública, dentro de casa, joga sal, enfim, aqueles horrores todos, né? Do que foi a atitude e a postura desses ambientes políticos e desses ambientes ideológicos que precisaram construir as crenças e as narrativas da dominação, não é? Que continua intacta, não só passando 100 anos depois, mas todo esse pensamento é o que, até nos dias atuais, continua sendo reproduzido de forma visível e invisível, que nós até discutimos no nosso seminário, os joelhos invisíveis, né, que estão aí em todo lugar e que cada vez que você se levanta para confrontá-lo, a reação é essa da Magazine Luiza, ou essa do Estado com a polícia, ou essa do shopping center. Sim. Como é que você ergueu a mão para um poder branco que tem autonomia à disposição da força? Pelo amor de Deus, eu te quebro no meio. Sim. Então é disso que nós estamos falando. E é esse tipo de monstruosidade que ocupa nossas mentes, os nossos corações, né, do negro e do branco, o negro como vítima, o branco como algoz, que ao final produz um estado mental de psicose, né, e de transtorno, e de ensandecimento, de loucura, que você assiste uma cena daquela e você vê essa loucura e essa raiva expressada de uma forma tão brutal, tão cruel, que você tem dúvidas se está ali diante mesmo de uma humanidade. Sim. Não tem sentido, não tem como justificar. Ele pudesse que fosse o Fernandinho Beiramar, né, com 2 pistolas, 2 fuzis, um do lado do outro, né? Ainda que ele tivesse dado um soco ou ter produzido qualquer tipo de conflito ou confronto, jamais estaria justificado, né, uma agressão desmedida e agressiva daquela natureza para levar à morte a alguém. Exatamente. Pessoal, e contraponto a isso, né, esse tipo de narrativa, como o senhor citou aí, o senhor escreveu um livro, o título Discursos Afirmativos, né?
o senhor fala da importância da palavra, né, em todo esse processo de luta do povo negro pela inclusão, pela visibilidade, né? Nesse sentido, assim, que palavras... Eu lembro que eu li uma frase do senhor que eu achei bem bacana, essa coisa bem do mercado de trabalho, que você fala assim, lance-se sempre ao mar, nunca a um balde d'água, né? Lance-se ao mar, né? Que tipo, assim, para a gente finalizar o nosso papo, quais seriam as palavras do senhor, assim, como essa, lance-se ao mar e não um balde d'água, que você pode deixar agora para a gente terminar, para que cada um de nós a gente possa realmente nos inspirar e construir uma sociedade mais justa, de forma real, né? E não só no discurso, né? Talvez eu diria, e quando eu disse aquilo, né, é justamente pela perspectiva de que a palavra é milagrosa, né, e o discurso é a arma mais poderosa para o bem ou para o mal. Então vai depender de que lado você está, qual ética que te contém, né, porque uma palavra bem colocada para o mal leva milhares de pessoas ao suicídio, né? Como são esses casos frequentes desses religiosos, né? Que conseguem arrastar a multidão para se lançar ao precipício, por exemplo, né? Ou as multidões que seguem aí os políticos para lá e para cá, as ideologias todas elas. Então, o pressuposto de tudo é com que ética você vai fazer seu discurso, né? Mas a potência destruidora de um discurso, do mal, é alguma coisa avassaladora, né? Então, peguemos, por exemplo, esse discurso tanto do presidente quanto do vice-presidente. Não existe racismo no Brasil. O que está se fazendo é tentar importar uma coisa que não existe no nosso país. Sim, né? nossa. Então, pois é. Mas as pessoas, talvez, em alguma medida, até têm convicção de que isso é alguma coisa equivocada. Mas, como já diria Ismar, se alguma coisa equivocada é repetida e afirmada com muita presença, ou que ela se constitui como uma necessidade de solidificar, de amalgamizar você como pertencente de um grupo de narrativa, você até tira a razão crítica e você abraça um discurso, não é? Destrutivo. Então, nessa questão, um general, né, que passou pelas melhores academias, um general que só é general porque ele ficou o tempo todo fazendo as teorias de guerras, né, analisando os cenários, definindo os inimigos, vendo as fraquezas e as grandezas e os grandes problemas cruciais daquele grupo, daquela região, daquela demografia. Então, ele sabe de tudo. Mas mesmo sabedor de tudo, ele prefere um discurso que nega aquilo para alcançar objetivos inconfessáveis, mas que, quando ele coloca esse discurso como uma narrativa, partindo de quem tem autoridade para fazê-lo, então ele produz as duas coisas. Primeiro, que ele mobiliza e imobiliza todas as estruturas, todas as ações que esteja, de alguma medida, tentando intervir para aprimorar aquela questão. Porque se não existe uma realidade, eu não tenho por que intervir-la para transformá-la, né? Bom, se eu não tenho racismo, logo eu não tenho raça, né? E se eu não tenho raça, como bem disse ele, diz Bolsonaro, o problema é da discriminação social. E a discriminação social se resolve com o crescimento econômico que permita uma distribuição equitativa da renda para todos. E é nesse detalhe que mora o diabo. Primeiro, que o crescimento sempre houve, nunca houve distribuição equitativa, pelo contrário, né? E segundo, que não é verdade essa máxima, porque você vai perceber que, e junta-se a isso o fato, bom, então como não existe essa raça e você faz um grupo de pobre, e sendo pobre que você não pode aspirar mais do que isso, porque os limites do pobre, esses limites da pouca educação, do pouco conhecimento, da pouca capacidade de discernimento e a pouca capacidade operativa, realizativa e também construtiva. Então, você tem que ficar aí mesmo, lugar de pobre, aqui na periferia, e pronto, acabou, né? Mas o que te limita, o que te impede de você sair daí, mesmo quando você faz um esforço extraordinário, se você conseguir, não é por conta da sua raça,
é por conta da sua pobreza, né? E quando você, eventualmente, também é estigmatizado nos espaços sociais, então isso se dá não por conta da sua raça, se dá por conta da sua pobreza. Então, quando o Neymar, por exemplo, então, imaginemos o Neymar, meu Deus do céu, o Neymar, o Daniel Alves e o Aranha. Imaginemos a metáfora. Então, eles sairão lá das suas mansões, né, pegarão seus carrões, o Neymar virá até com seu helicóptero, né, estacionará na frente do estádio, entrarão no estádio e, a hora que ele adentrar ao estádio, a torcida começará a xingá-los de macacos, imitar os sons de macaco e jogar banana no campo. Sim. Então, eles querem fazer a gente compreender que isso, quando acontece, não é por conta da raça. É porque aquela torcida está vendo a performação da pobreza presente naqueles indivíduos e, por conta disso, joga banana. Ah, você me poupa. Né? Você compreendeu? Então, ele vai dizer que quando o Uber, né, percebendo que quem chamou aquela corrida é um negro e ele passa direto, né, ou ele cancela a corrida, ou quando esse mesmo negro que chega com seu carro bom e com o seu terno Armani no restaurante e leva uma canseira de 2 horas do dono do restaurante, do maître, do garçom, ou quando esse mesmo negro, então incomodado com esse tratamento, vai para um shopping, né, tomar uma alimentação e lá chegando, estacionando seu carro bom, entrando com seu terno Armani, a hora que ele começa a desenvolver a marcha, os seguranças vêm atrás dele, tudo isso daí se dá por conta dele ser pobre. Sim, Você compreendeu? É inacreditável, né? Uma narrativa absurda e maluca, mas que, para fazer prevalecer, eles distorcem não só a verdade, como a realidade. Uhum. Né? Então, essa é a perversidade do racismo estrutural. Então, o que nós podemos fazer, o que nós podemos dizer sobre isso? Primeiro, só o conhecimento pode nos libertar dessas garras e dessas amarras. Né? E segundo, faça a sua revolução por si. Né? Esquece os muros, esquece o racismo, esquece a discriminação racial, esquece a pobreza, esquece o presidente, esquece o vice, esquece todo mundo. Porque tem uma dimensão da natureza humana que nem esses obstáculos conseguem limitar. Né? Pensemos Pelé, pensemos Lewis Hamilton, pensemos Gilberto Gil, pensemos Isa, Ludmilla, Beyoncé, enfim, tem uma dimensão de frestas, né, que estão colocadas para dentro dessa questão, que se você pelo menos tiver ambição e determinação, disciplina, empenho, você consegue atravessar. Então, não desista nunca. Né? Você pode mudar o mundo à sua volta. E quando você quer muito intensamente, muito fortemente, com muita convicção alguma coisa, o universo todo conspira a seu favor. É isso aí, professor. Professor José Vicente, muitíssimo obrigado, viu, pelo seu tempo, Quem não viu as agências coisas, o professor estava suando de tanta coisa que ele está fazendo hoje. Se dispôs aqui, está conversando com a gente. Muito obrigado mesmo, parabéns, muito obrigado pela luta, né, por todo o trabalho do senhor também. E é isso aí, vamos em frente, fica com Deus, tudo de bom para o senhor. Tá bom.